sermão escatológico de Jesus. Esse sermão foi pronunciado pelo Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, após a sua saída do Templo de Jerusalém, depois de uma semana de confrontos e embates com a liderança dos judeus, particularmente os fariseus, os sacerdotes e os escribas. E os discípulos tinham interesse em saber sobre o fim do mundo, a destruição do templo, que Jesus havia mencionado nesses debates, e Jesus então faz uma exposição do que haveria de acontecer a partir dali. Então é chamado de sermão escatológico porque é um sermão que trata das últimas coisas, das coisas que haveriam de acontecer. E aqui o Senhor Jesus aborda a destruição do templo de Jerusalém, o princípio das dores, a grande tribulação e o anticristo, e a sua vinda gloriosa e o juízo final. São estas as partes que nós temos aqui no sermão escatológico. Esse sermão, vale a pena lembrar, ele é registrado também em Mateus 24 e Lucas 21. Pequenas variações, quem tem a versão mais completa é Mateus. A de Marcos tem tudo que é central no ensino de Jesus sobre esse assunto. E, por ser mais curto, didático, nós preferimos usar Marcos como base para a nossa aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Eu quero, antes de começar, dizer quais são os meus pressupostos, né? É bom a gente sempre dizer o que é que a gente acredita quando a gente vai tratar do livro de Apocalipse, porque existem diferentes linhas de interpretação. Por isso que é bom a gente deixar muito claro. Para começar, eu sou amilenista, ou seja, eu não creio no milênio literal de 1000 anos, eu não creio que Jesus vai reinar fisicamente sobre essa terra antes da ressurreição dos mortos e antes da restauração de todas as coisas. Não creio no arrebatamento antes da vinda do Senhor Jesus. Creio que a igreja vai passar pela chamada grande tribulação. E eu sou um preterista chamado preterista parcial. Ou seja, eu creio que a maior parte daquilo que Jesus pregou, ensinou e profetizou já aconteceu, já está no passado. Mas resta ainda um ponto ou dois que, no meu entender, existe a grande possibilidade de ainda estar no futuro. Lembrando que nessa questão de escatologia, a gente precisa andar com muita humildade, porque tem sido motivo de debate e estudiosos competentes, capazes, eles divergem a respeito de alguns pontos. E aqui é bom eu dizer o seguinte, tem várias posições com relação à escatologia. Tem o amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, e essas três posições, embora elas divirjam com relação à sequência, o tempo e até mesmo a natureza dos eventos, todas essas três grandes posições concordam nos pontos centrais. Cristo voltará, haverá um juízo final, teremos a ressurreição dos mortos, a igreja será ressuscitada, Cristo vai criar o novo céu e a nova terra, e nós moraremos para sempre com ele. Todas as posições também acreditam no milênio, embora interpretem de maneira diferente o milênio. Mas é bom a gente dizer, desde o início, de que existe essa concordância entre os evangélicos de linhas escatológicas diferentes. A vinda do Senhor, o juízo, ressurreição, condenação eterna, novo céu e nova terra, e a eternidade com o Senhor Jesus, é isso que nos aguarda. Exatamente onde cada coisa se amolda dentro dessa sequência é o que faz a diferença. Mas estamos juntos na mesma página nesse ponto aí. Por isso, escatologia precisa ser tratado com muita cautela, para nós não acabarmos brigando por coisas que a Bíblia não deixa muito claro e não exige que seja essencial para a nossa comunhão e o nosso relacionamento, tá bom? Muito bem. Com relação ao livro de Apocalipse, também não é meu tema hoje, não é? Mas é importante dizer também que eu creio no paralelismo progressivo, ou seja, que o livro de Apocalipse, ele conta a mesma história 7 vezes, e que essa história corresponde aos eventos que nós temos em Marcos 13. Ou seja, o livro de Apocalipse é Marcos 13 contado 7 vezes. A cada vez, mais informação é dada, mais um pouco se avança no futuro, até o final, o clímax, a consumação gloriosa que Deus prometeu para todos nós. Então, sem mais demoras, né, vamos já partir para o que Jesus nos ensinou a respeito do final dos tempos. Primeiro, ele profetizou aos seus discípulos a destruição do templo. Está lá em Marcos 13, de 1 a 4. Os discípulos tinham chamado a atenção dele para a beleza do templo, e Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada, né? E o prédio realmente era grandioso. Ele tinha sido restaurado por Herodes o Grande desde o ano 19 a.C. Era coberto de ouro, de mármore. Os discípulos ficaram incrédulos diante da profecia de Jesus de que tudo aquilo ali seria destruído, porque
era a representação da própria presença de Deus no meio do seu povo. Mas no ano 70, as tropas romanas lideradas pelo general Tito, que era filho do imperador Vespasiano, entraram em Jerusalém e destruíram a cidade, mataram milhares de judeus, destruíram o templo, exatamente como Jesus disse que haveria de acontecer. E não ficou pedra sobre pedra. Flávio Josefo, um historiador judeu que viveu naquela época e que foi testemunha ocular desses fatos, ele narra de maneira gráfica a destruição que os romanos fizeram em Jerusalém em cumprimento daquilo que Jesus Cristo havia dito. A razão pela qual o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, e o templo não foi reconstruído até o dia de hoje, era porque os judeus haviam rejeitado o Messias, Jesus, e aquilo veio como castigo sobre eles. Depois disso, Jesus explicou que haveria o que ele chama de o princípio das dores. Eu gosto sempre de lembrar que nesse sermão, Jesus estrutura esse sermão escatológico de Marcos 13 na analogia de uma mulher que está grávida para dar luz. Eu sei como funciona bem isso, porque acompanhei a gravidez dos meus 4 filhos, e minha esposa deu à luz a todos eles de parto natural, parto normal. Então, grávida, começava a sentir as contrações, as primeiras dores, eu acompanhando de perto, medindo o espaço entre cada contração, para verificar quão próximo elas estavam, né? E à medida que as contrações iam ficando cada vez mais perto e elas sentindo mais dores, estava na hora de ir para o hospital, né? Ou para a maternidade, onde a criança haveria de nascer. E aí chegava o momento do nascimento da criança, né? Muito doloroso, né? Dores terríveis, né? Choro, gritos, né? Até, e finalmente o alívio quando a criança nascia. Jesus, no seu sermão escatológico, se você prestar atenção, ele segue essa estrutura aí, essa sequência. Ele fala primeiro do período que ele designa como sendo o princípio das dores, que é o período que vai de agora até a segunda vinda dele, onde vão aparecer uma série de sinais, vou falar sobre eles. Depois ele fala da grande tribulação, que é o momento mais intenso do sofrimento, e a vinda do Senhor Jesus, que corresponde ao nascimento da criança. 3 etapas, todas elas bem sequenciadas, todas elas têm a sua lógica, e elas nos dão um mapa seguro do que é que nós podemos esperar e daquilo que nós temos pela frente. Então vamos lá. Depois de falar da destruição do templo, que aconteceu no ano 70, Jesus começa a descrever aquilo que ele chama o princípio das dores, que são sinais gerais que ele dá aos seus discípulos com o objetivo de confirmar a vinda dele. Ele fala que haverá de voltar, só que a vinda dele seria precedida por sinais. E quais sinais eram estes? O surgimento de falsos profetas, guerras e rumores de guerras, terremotos, fomes, tsunamis, pestes, e Jesus diz aos discípulos, quando vocês virem essas coisas, não se assustem, porque elas são o princípio das dores, ainda não é o fim, isso é só o princípio das dores. Então os discípulos não deveriam se assustar com as guerras, com as catástrofes, porque o fim não havia chegado ainda, porque eles ainda seriam perseguidos por causa do evangelho, muito embora o Espírito Santo os capacitasse a responder aos seus inquisidores, e que eles tinham necessidade de perseverar. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, estes são os elementos principais dessa primeira fase, que começou com a ressurreição de Jesus e continua, nós estamos no meio dela, e a próxima fase é a grande tribulação, como nós vamos falar. Nessa fase do princípio das dores, Jesus falou a respeito das guerras, ele disse, inclusive, que as guerras são necessárias. Por quê? Para mostrar o pecado humano, mostrar que o ser humano não consegue resolver os seus problemas e que somente Deus pode, de fato, trazer uma solução. E falou das perseguições, que os seus discípulos seriam extremamente perseguidos, o que acontece desde o início da igreja cristã até o dia de hoje, como aquelas 10 perseguições promovidas pelo Império Romano, as perseguições em regimes comunistas, em países islâmicos. Até o dia de hoje, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Agora, veja só. Qual foi o propósito de Jesus em dar esses sinais? Em primeiro lugar, é impressionante como ele acertou. Lembra que quando Jesus disse essas coisas, o mundo estava em paz, a paz romana. O mundo estava em paz. Jesus tinha apenas 12 discípulos. Um traiu, outro negou e os outros 10 fugiram. Ele tinha sido rejeitado pela liderança judaica. A mensagem dele era uma mensagem que, enquanto foi popular, atraiu as multidões. Mas quando ele começou a falar de cruz, ressurreição, o pessoal dispersou. Ninguém queria segui-lo. Então, lá no alto do Monte das Oliveiras, sozinho com seus discípulos, Jesus profetizou que haveria guerras, numa época que só havia paz, que os seus discípulos seriam perseguidos. Imagina só, né? Quem iria perseguir aquele bando de pescadores e por quê? Ele profetizou que haveria sinais
na terra e nos céus, como epidemias, pestes, terremotos, maremotos, todo esse tipo de coisa. Surgimento de falsos profetas falando no nome dele como se ele fosse uma grande pessoa. Então, ou Jesus era megalomaníaco, ou era louco, ou ele era o que ele estava dizendo o tempo todo, o Filho de Deus. Por isso que ele podia predizer, profetizar, anunciar aquelas coisas, porque ele é o Filho de Deus. E essas coisas, desde que Jesus falou, elas vêm acontecendo no mundo. Não passou-se um dia no mundo em que não tivesse uma guerra, não tivesse um país lutando contra outro, em que não aparecesse catástrofes naturais, terremotos, pestes, maremotos, epidemias, pandemias, pestes. Tudo isso vem marcando a humanidade desde os dias de Cristo até hoje. Até hoje não arrefeceu, continua sempre existindo. As pessoas perguntam, mas então os sinais foram dados para quê? Nós não podemos dizer que a vinda de Jesus está próxima? Não. Os sinais não foram dados para que a gente marcasse uma data da vinda de Jesus. Os sinais foram dados para confirmar que ele é o Filho de Deus. E que se ele acertou quando profetizou que haveria guerras, fome, perseguição, peste, tsunami, pandemia, se ele acertou quando profetizou tudo isso, ele também vai acertar quando ele disse que ele vai voltar nas nuvens e vai julgar o mundo, e que o mundo será trazido diante dele para juízo. Portanto, temam, tremam. O profeta acertou tudo. Há 2000 anos atrás, não caiu uma palavra por terra. E a profecia de Jesus é diferente daquelas profecias como Nostradamus e outros profetas que apareceram por aí, que são profecias vagas, que cabem em qualquer coisa. Jesus foi muito direto e incisivo em tudo aquilo que ele falou. Em seguida, Jesus fala do que ele chama de um período de a grande tribulação. Está lá em Marcos 13, de 14 a 23. E aqui nós temos que encarar um fenômeno da profecia bíblica que melhor explica o que nós temos aqui. Jesus vai dizer aqui, ele vai se referir ao abominável da desolação, que está aí no capítulo 13, do verso 14 ao verso 23. Esse abominável da desolação, ele foi referido primeiro pelo profeta Daniel, no livro da sua profecia. E tinha referência a Antíoco Epifânio IV, um rei seleucida, um dos 4 generais de Alexandre, que profanou o templo de Jerusalém, matando um porco no altar e querendo mudar os costumes dos judeus, abolir o culto do sábado, e Daniel profetiza a vinda dele. Mas Jesus diz que aquela profecia não se cumpriu somente com Antíoco Epifânio, porque ele diz, quando vocês virem o abominável da desolação sentado onde não deva estar, e Jesus estava se referindo ao cerco de Jerusalém, à queda de Jerusalém. Só que ele diz, quando ele descreve a destruição de Jerusalém como se fosse o cumprimento dessa profecia de Daniel, do abominável da desolação, ele vai dizer, e acontecerá que depois desses dias, ou seja, logo em seguida, imediatamente após esses dias, vocês verão o Filho do Homem vindo em poder e grande glória. Ou seja, tem alguma coisa referente à abominável da desolação que não se cumpriu completamente com Antíoco Epifânio e nem com o cerco e a destruição de Jerusalém, até porque Jesus disse que seriam dias de sofrimento como nunca houve no mundo até o dia de hoje. Então, gente, olha, só fazendo uma pausa aqui, tudo isso que eu estou falando bem resumido, mas está muito explicadinho no meu curso Jesus e o Final dos Tempos. E o que Jesus falou a respeito do final dos tempos. Esse curso é um curso de 5 aulas bem completas que você encontra na minha comunidade. Se você é membro da minha comunidade, já tem acesso, já pode começar a assistir, né? É uma jornada transformadora, espero, pela escatologia bíblica, baseada no ministério de Cristo e no que ele ensinou. É uma análise bem cuidadosa das palavras de Jesus e o que é que elas significaram na história e o que é que significam no dia de hoje, enfocando, inclusive, o papel da igreja no dia de hoje. E aproveita aqui, ó, já que eu dei uma paradinha, e quero cumprimentar a Lucy Taqueda, que participa há 2 meses na comunidade Vivendo as Escrituras. Bem-vinda, Lucy. É um prazer e uma alegria ter você aqui conosco. E também Madalena Ferreira, que está conosco no Vivendo as Escrituras desde janeiro, ou seja, há 11 meses já. Parabéns, muito bem-vinda, Madalena e Lucy. É uma alegria ter vocês aqui conosco. Se você ainda não é membro da minha comunidade Vivendo as Escrituras, tem interesse em conhecer, é só escrever aí nos comentários comunidade e a nossa equipe vai até você lhe dando informações sobre como você deve participar. Bom, voltando agora para a questão do abominável da desolação. Existem várias maneiras de nós encararmos essa profecia de Jesus, de que o abominável da desolação sentaria no lugar onde não deveria estar. Como eu já disse, eu sou preterista, né? Ou seja, eu creio que boa parte, quase tudo que Jesus falou nesse sermão já aconteceu. E eu creio que a destruição de Jerusalém é cumprimento disso aí, como muitos amigos meus também acreditam.
Mas o que acontece é que nem sempre a profecia bíblica ela tem um cumprimento apenas. Às vezes, a mesma profecia se cumpre em dois momentos históricos distintos, embora interligados. Eu costumo ilustrar isso aqui com uma viagem que eu fiz para a Suíça, e subindo lá os Alpes de carro, a uma certa altura, à medida que a gente subia rodeando, dava para perceber uma montanha enorme chamada Jungfrau. E era uma montanha imponente, poderosa, parecia uma pirâmide. Mas à medida que você fazia a volta no monte subindo, você percebia que atrás dela, quando você olhava de lado, havia outra montanha. Então, de frente parecia que era uma montanha só, mas quando você olhava de lado, você percebia que era uma cordilheira, havia algumas outras montanhas em paralelo. A profecia bíblica é assim também. O profeta fala e você pensa que ele está falando de uma coisa só. Mas à medida que o tempo passa e que a gente vai olhando para a profecia bíblica, a gente percebe que ela tem, às vezes, dois cumprimentos. Profecias que falam do nascimento de Jesus se referiam, numa primeira instância, ao nascimento do rei Ezequias e depois o nascimento do próprio Jesus Cristo. O êxodo do Egito, chamei meu filho, se aquela profecia de Oséias, num primeiro momento, se referia à libertação de Israel da terra do Egito, mas também se referia na vinda do menino Jesus do Egito de volta para sua terra natal. Então, temos que levar em conta esse fenômeno de que, provavelmente, aqui, quando Jesus fala do abominável da desolação, nós temos um caso de profecia de duplo ou até triplo cumprimento. E aí você vai ter muita gente boa defendendo essa posição. Por exemplo, os irmãos preteristas completos, né, que acham que está tudo no passado, acreditam que o abominável da desolação é a destruição de Jerusalém, que não haverá mais um anticristo pessoal, mas que isso que nós estamos vivendo agora já é a grande tribulação. Esse é o período da grande tribulação. Não é? Os preteristas parciais dizem, sim, já houve, não é, a primeira manifestação do anticristo, o espírito do anticristo está presente, mas ele ainda vai se manifestar fisicamente, quando será esmagado por Cristo, na sua segunda vinda. E isso durante o período de grande tribulação. E vai ter naturalmente os pós-milenistas, não é, que acham que o mundo vai ficando cada vez melhor. Isso aí é difícil para mim. Mas os pós-milenistas dizem que o mundo vai ficando cada vez melhor pela pregação do evangelho, que Cristo vai conquistar todas as nações. Vamos ver, né, a ser visto. Mas eu creio que a posição amilenista, preterista, é a melhor interpretação do sermão escatológico de Jesus. Lembrando que tem o preterismo parcial e o mais radical e o completo.